o formato da Terra. Antes de ser possível viajar de foguete ou enviar sondas para o espaço, pessoal, vamos entender primeiro o que é sonda. Então, a sonda espacial seria uma nave não tripulada, ou seja, sem pessoas dentro, utilizada para exploração no espaço de outros planetas, satélites, asteroides e etc. Continuando, as pessoas não podiam ver a Terra de fora. Muitos pensavam que a Terra era plana, achatada como um disco. Os defensores dessa ideia se baseavam naquilo que podiam observar do seu ponto de vista, ou seja, da superfície terrestre. A ideia de que a Terra é plana foi contestada em diversas épocas por filósofos e astrônomos, como base em estudos e observação de alguns fenômenos. Então, quer dizer, a ideia da Terra plana ela foi contestada, ou seja, ela foi criticada na época, porque alguns não aceitavam que a Terra era plana. Atualmente, sabemos que a Terra é praticamente esférica. As tecnologias atuais permitem medir as dimensões da Terra com bastante precisão, revelando que o nosso planeta é levemente achatado nos polos e se torna curvo na linha do Equador. Ainda assim, podemos considerar que a Terra é uma esfera, mesmo levando em conta o seu relevo superficial e o seu achatamento. Nós podemos ver no tamanho dos raios da Terra, nós temos uma representação esquemática da Terra, com uma parte removida para mostrar o interior do planeta. Vocês podem perceber que o raio da linha do Equador, que é o chamado de raio equatorial, ele é um pouco maior do que o raio que vai do centro da Terra até os polos, chamado de raio polar. Existem diferentes maneiras de perceber o formato da Terra. Por exemplo, ao olharmos para o horizonte no mar, em uma praia, quando uma embarcação se afasta da costa, notamos que ela parece cada vez menor e, num dado momento, não conseguimos mais enxergar o seu casco. Aos poucos, deixamos de ver também o mastro e outras partes mais altas. Observar as estrelas também nos fornecem evidências da esfericidade da Terra. Algumas constelações visíveis em um hemisfério não são visíveis no outro. Por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul, ela não é vista na Europa, que é o hemisfério norte. No Brasil, não é possível observar a constelação da Ursa Maior, que é visível no hemisfério norte. Então, deem uma olhada nessa imagem. A constelação do Cruzeiro do Sul, ela é só vista no hemisfério sul e no hemisfério norte, não. Ao contrário da constelação Ursa Maior, que é só vista no hemisfério norte. O experimento de Eratóstenes. Há cerca de 2.200 anos, o matemático e astrônomo grego Eratóstenes realizou um experimento simples que reforçou a ideia de que a Terra é esférica e permitiu calcular com relativa precisão o tamanho do nosso planeta. Embora os historiadores não tenham certeza sobre alguns detalhes desse episódio, relatos da época nos ajudam a entender o experimento. Eratóstenes sabia que, em certa cidade egípcia chamada Ciene, ao meio-dia de cada 21 de junho, o Sol estava exatamente acima da cabeça do observador. Sabia-se disso porque, nessa data e horário, uma vareta fincada verticalmente no chão não projetava sombra. O mesmo não acontecia em Alexandria, onde Eratóstenes morava. Nessa mesma data e horário, uma vareta fincada verticalmente no chão em Alexandria projetava uma pequena sombra. Se a Terra fosse plana, como se acreditava na época, essa diferença de sombras formadas entre as duas cidades não deveria existir. Eratóstenes então deduziu que a Terra era esférica. Sabendo a distância entre as duas cidades e usando o conhecimento de matemática e astronomia, Eratóstenes então calculou a circunferência da Terra. Mesmo não dispondo de equipamentos sofisticados, o valor obtido foi muito próximo ao valor real. Notem que nós temos a representação do experimento de Eratóstenes. É uma representação esquemática realizado ao meio-dia, no dia 21 de junho, considerado o dia mais longo. Em Alexandria, a vareta
produz sombra. O mesmo não acontecia na outra cidade egípcia, chamada Siena, a 800 quilômetros de distância. Por isso, ele deduziu que a Terra era esférica. Vocês veem a diferença das duas varetas a 800 quilômetros de distância uma da outra? Porque em Alexandria ele produzia sombra e em Siena não produzia sombra. Foi por isso que ele chegou à conclusão de que a Terra era esférica.